a gente pode ter um café cultivado com outras árvores, que pode ser para produção de madeira, de frutos. Isso é um consórcio que a gente chama de agroflorestal. O consórcio em si é a mistura de duas ou mais culturas na mesma área. Popularmente a gente chama isso de café sombreado. Tem vários objetivos, né? Um deles, que eu acho que é inicial, que sempre vem à cabeça, por ser usar o termo sombreado, né, é diminuir a intensidade de luz e melhorar, vamos dizer assim, o microclima, o clima dentro da lavoura. Você pode ter também um trabalho mais agradável do que o trabalho a pleno sol. A gente pode pensar que quando a gente tem um consórcio, e sinônimo de consórcio é casamento, a gente está pensando que nós vamos estar otimizando o uso da área. Então nós estaremos usando uma irrigação para duas culturas, uma adubação para duas culturas, uma mesma mão de obra para duas culturas, e nós vamos estar usando estratos diferentes. Você tem um estrato inferior, pode ter um estrato médio e um superior. Aqui do lado a gente tem um consórcio com bananeira, com pupunha, com gliricídia, com ingá. E aí cada um deles tem uma finalidade diferente. A gente avalia a quantidade de mato que tem embaixo, que reduz o mato onde tem o consórcio. Assim, a gente vai encontrar nas áreas sombreadas em torno de 20 a 40% do mato em relação ao pleno sol. Então, se no pleno sol a gente tem 100%, há uma redução para 40%, 30%, 20% no sombreado. A princípio aqui foi montado como uma unidade de observação em 2013. Um grupo de pesquisadores extensionistas se reuniu e montou essa unidade de observação. Então são 5 sistemas. Um café solteiro, a pleno sol. Um café com ingá, que é uma árvore. E a finalidade do ingá é a produção e ciclagem de matéria orgânica, e se faz podas anuais. Um outro consórcio é com a bananeira. E a bananeira, então, a gente está pensando que vai ter essa função do microclima, mas também são duas culturas comerciais juntas. A gliricídia é uma espécie que veio da América Central, tem a finalidade parecida com a do ingá. E a pupunha, a gente então tem duas culturas comerciais, pupunha e café, semelhante ao que foi dito para a bananeira. Dos sistemas consorciados em termos de produção de café, com a bananeira foi o único que produziu menos que o café solteiro. A bananeira produziu de 5 a 10%, o café com a bananeira produziu de 5 a 10% menos que o café solteiro. Mas a produção de banana certamente compensa essa redução da produção do café. E assim com a pupunha. A pupunha, além de ter a produção da pupunha junto com o café na mesma área, o café na área da pupunha produziu mais do que o café no pleno sol. Isso possivelmente que esse ambiente propício foi favorável nos períodos de seca. Quer dizer, parece que o café solteiro sofreu mais com a seca, né? No ano passado nós tivemos que parar com a irrigação, não teve água, e os sistemas sombreados sofreram menos. Então nós estamos iniciando agora um projeto da FAPES para avançar na avaliação dessa unidade de observação. Então a gente vai fazer as avaliações do ponto de vista, que eu diria, mais fitotécnico. A gente vai olhar a quantidade de matéria orgânica produzida, quantidade de banana produzida, quantidade de pupunha produzida, quantidade de café, e avaliar essa ciclagem de matéria orgânica. Um outro objetivo é fazer a avaliação econômica do sistema. É medir o que se gasta de trabalho em cada sistema, o que se gasta de adubo em cada sistema, de água e tudo mais. Uma terceira avaliação, a gente colocou dentro do projeto visitas regulares de agricultores, para que esses agricultores possam contribuir com a visão deles na avaliação do sistema.
Bom, essa atividade é uma avaliação desse sistema agroflorestal, desse experimento, né, que está implementado aqui em Pacatuba. E aí, dentro do projeto, foi planejado que houvesse uma avaliação de todos os diversos fatores que influenciam na produtividade, no desenvolvimento do sistema, mas também que a gente pudesse ouvir os agricultores. O pesquisador responsável, João Araújo, né, ele colocou essa importância de ouvir os agricultores durante o processo. Para quê? Para que se pudesse fazer alguma alteração que fosse necessária durante a execução da pesquisa. Alguma alteração em relação ao manejo, alguma coisa ou coisas, né, que os agricultores percebessem que pudesse ou melhorar o sistema, ou que estivesse atrapalhando de alguma maneira. Então, para a gente é importante também saber, com base no conhecimento do agricultor, quais diretrizes a gente vai seguir. Porque muitas vezes a gente pode desenvolver uma tecnologia que ao final de 10, 20 anos de pesquisa, ela pode não ser utilizada pelos agricultores porque por algum motivo, ou seja, forma de manejo, a necessidade de mão de obra, alguma coisa pode fazer com que eles não gostem daquilo, né? Então é tempo perdido. Essa é a ideia dessa proposta de integrar a avaliação dos agricultores no projeto. Esse projeto aqui dá essa oportunidade, né, da gente estar fazendo aqui um trabalho de pesquisa participativa, inserindo os agricultores, igual nós temos aqui hoje 5 municípios, né, presentes, onde os agricultores possam dar a sua contribuição, com o acúmulo de experiência que eles têm aí ao longo da vida, né, um conhecimento sobre a cultura do café. Então, nesse momento agora, a gente está trabalhando com eles, essa percepção deles, né, para a criação dos pontos críticos dentro de cada parcela, o que a gente aqui chama de agroecossistema. Então a gente está elaborando com eles a formulação de indicadores de sustentabilidade para cada um desses agroecossistemas. E eles estão fazendo as observações e a gente está anotando. E em relação a tudo que eles estão vendo aqui, a produtividade, as plantas invasoras, o desenvolvimento do café, o desenvolvimento das plantas SAF, né, no caso das árvores, da banana e do palmito, e aí eles estão fazendo essa avaliação. Daqui nós vamos tirar informações sobre os pontos críticos desse sistema, ou seja, em cada área dessa, quais os pontos fortes e os pontos fracos. E a partir dessa primeira avaliação, depois a gente vai retirar indicadores para que nos próximos 4 encontros que nós vamos fazer ao longo de 3 anos, nós vamos ter mais 4 ou 5 encontros, eles possam utilizar esses indicadores, e toda vez que esse grupo voltar, ele vai olhar esses indicadores e ver se alguma coisa modificou ao longo desses 3 anos. Que eu andei ali dentro da lavoura e pude observar é o solo. E também o sombreamento, que as plantas elas estão muito mais bonitas, aonde elas estão sombreadas no caso. E a gente teve uma experiência muito grande, foi ver o café solteiro, que não tem sombra alguma e nem a proteção no solo da poda das plantas que estão no meio. Ele está totalmente diferente, parece assim mais fraco, amarelado, a produção bem menor do que as plantas sombreadas. Café conilon com palmito pupunha. Foi o que eu achei mais interessante. Não sei se na realidade é o melhor, mas assim, do que eu pude ver foi o que eu achei mais interessante. Por causa da produção do palmito. E parece que o consórcio dos dois juntos combinam bem, porque a produção do café tá boa junto com o palmito. Foi assim, é gritante você ver o que está a pleno sol e o que está sendo consorciado, né? A questão de produção, de solo, né? Uma diferença muito grande na compactação do solo também, um pelo outro também. Com toda certeza, eu vou chegar lá e vou estar consorciando, ou menos uma parte da propriedade vai ter um consórcio, e eu levo hoje, assim, pelo que eu vi ali, a glicídia é certo de eu plantar como consórcio lá na minha lavoura, pela quantidade de café que está produzindo aquela área ali, aquele experimento ali.